Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma live da campanha Doe de Coração 2020, uma iniciativa da Fundação Edson Queiroz. Teremos esse momento durante todo o mês de setembro e o objetivo é levar até você o conhecimento sobre a doação de órgãos e tecidos. Hoje vamos conhecer sobre o transplante de córnea. Para isso, recebemos o Dr. Dácio Carvalho Costa, coordenador da residência de oftalmologia do Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, e ele também é membro da Câmara Técnica de Transplante de Córneas. Muito obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado à Fundação Edson Queiroz pelo convite. E o prazer é meu de falar aqui com vocês sobre esse tema tão importante que é a doação de órgãos e, em particular, a doação de córneas. A primeira pergunta é, de forma geral, como que funciona a doação de córnea? A doação de córnea, ela é uma doação um pouquinho diferente da doação dos outros órgãos, né? Por alguns motivos que eu vou explicar aqui agora. O primeiro motivo é que a doação de córnea, ela não acontece com doadores vivos. Entenda, com morte encefálica e o coração batendo acontece, mas não doadores vivos, tipo um pai doa um rim para um filho. Então, a doação de córnea é apenas de doadores cadáveres, né? Então, o processo todo se inicia depois que há um óbito, a família é abordada pedindo para que haja a doação das córneas. Existe um tempo que tem que ser respeitado para essa abordagem. Então, as córneas são captadas até 6 horas do óbito, se for um óbito que tenha acontecido no hospital e o hospital não tenha câmara fria, e até 24 horas se houver uma câmara fria no hospital. A família, então, aceita a doação, é feita a retirada do globo ocular pela equipe de captação e é levada para o banco de olhos. No banco de olhos é feito o processamento da córnea e ela é colocada num meio de conservação que permite que a córnea seja transplantada até 14 dias depois da captação. Então, a gente tem um tempo maior para casar a equipe doadora com o paciente, né? E depois de que o banco de olhos processa a córnea, são aguardados os testes de segurança. Então, fiquem todos sabendo que são feitos vários testes para doenças transmissíveis, se o doador não tinha HIV, hepatite B, sífilis, doenças de Chagas e várias outras doenças transmissíveis que são triadas e só é deixado aprovado para a doação córneas que são realmente seguras para quem está recebendo. Então, depois disso, que passou todo esse processo da doação, da captação, do processamento, dos testes de segurança, aí a central de transplantes disponibiliza para a fila, para as pessoas que estão na fila. A fila, ela é única no nosso estado, né? Em todos os estados do Brasil, uma fila única que respeita a ordem de chegada na fila, a não ser em casos extremos em que haja uma perfuração no olho, um risco de cegueira, que é uma prioridade pela urgência. E não há distinção se o paciente ele é um paciente público, que é de SUS, ou se ele é um paciente de plano de saúde, ou se ele é um paciente particular. A fila, ela respeita a ordem de chegada na fila e não tem como essa ordem ser alterada por qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de favor. Se é uma coisa no Brasil que funciona muito bem, é essa fila de transplante de córnea. Doutor, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você explicasse melhor quem é que pode ser um doador de córnea e quem pode receber. Tá certo. Para ser doador de córnea, a gente recebe pacientes, doadores, né, desculpe, doadores, em geral, a gente capta crianças já acima de 5 anos e costuma-se ter uma idade máxima por volta de 60 a 70 anos,
fica um pouco a critério do diretor técnico do banco de olhos. Em geral, qualquer pessoa pode doar. Né? Depois é feita a triagem e a gente separa as córneas que são aptas para transplante. Para receber, existe a fila que os médicos transplantadores eles podem escrever. E uma coisa interessante da córnea é porque a córnea não tem vasos sanguíneos, né? Ela é um tecido avascular, ela é como se fosse uma pequena lente. E por não ter vasos sanguíneos, não há problemas de compatibilidade. Então, qualquer tipo sanguíneo pode doar para qualquer outro tipo sanguíneo. Fator RH ou qualquer tipo de compatibilidade, entendeu? E isso também é bom porque as taxas de rejeição de transplante de córnea são muito baixas, mais baixas do que a dos outros órgãos. Então, basicamente, para doar, qualquer pessoa, qualquer família pode doar, e para receber também, qualquer pessoa com doença de córnea que precise pode ser apta. Tem algumas outras coisas que a gente pode comentar, que houve, nos últimos anos, uma evolução do transplante de córnea, em que a gente está transplantando, não mais, em algumas doenças, a córnea inteira, mas apenas a camada doente da córnea. Então, se a pessoa tem a camada de dentro da córnea doente, a gente transplanta só a camada de dentro. Se tem a camada de fora doente, a gente transplanta só a camada de fora. E isso tem dado resultados bem interessantes, porque diminui bastante a quantidade de rejeição. Na nossa experiência, a coisa que mais facilita a doação de córnea, quando a gente vai abordar uma família que perdeu um ente querido, é se a pessoa em vida expressou a vontade de doar. Então, assim, às vezes você está conversando com a sua família e esse tema da morte é um tema que a gente sempre para refletir de vez em quando, e se a pessoa falou assim, olha, se eu morrer, pode doar tudo. Quando a pessoa em vida falou isso, na hora que você vai abordar a família para pedir o órgão, o fato da pessoa ter expressado isso em vida ajuda demais a equipe que está captando. Uma outra coisa que a gente tem percebido quando trabalha com essas famílias, principalmente nas famílias de jovens, que pais, mães, irmãos perderam o filho, o irmão querido, e muito jovem, é que parece que o ato de doar ajuda, de alguma maneira, a diminuir a dor da pessoa. Saber de que aquela morte não foi em vão, isso parece que dá um pouco de sentido, pelo menos alivia um pouco aquela perda que muitas vezes é sofrida. Então, a doação de córnea é um ato simples, feito com muita responsabilidade, né, tanto para a família que doa, como para a família que está recebendo. Doutor, você falou no início que só os doadores cadáveres poderiam fazer essa doação da córnea. Você poderia explicar melhor a diferença entre um doador vivo e um doador cadáver? Tá, claro. É o seguinte, já vou explicar essa diferença dando um exemplo que chegou já aqui no meu consultório uma vez. Um adolescente chegou aqui no consultório com ceratocone, que é uma das causas comuns de transplante de córnea, e veio acompanhado do pai. E o pai, muito amoroso e dedicado, ele falou assim, eu dou um olho meu para o meu filho, entendeu? Eu sou capaz de ficar com um olho só e dar um olho para o meu filho, né? Como, por exemplo, pode acontecer no rim. Eu conheço mais de um exemplo de pais ou irmãos que deram um dos rins para um filho. Mas na córnea isso não é aceitável. Então, a gente não pode nuclear um olho para fazer o processo de doação para um filho. Então, nós, na doação de córnea, só aceitamos os doadores já falecidos.
seja falecido por morte encefálica, e o coração ainda bate, ou o doador, o cadáver, é aquele doador que realmente já está com atestado de óbito, e ele tem um tempinho entre a morte e a doação. Então, o doador vivo, como pode acontecer em alguns outros órgãos, como principalmente rim e fígado, não acontece na córnea. Por mais que você ame seu ente querido e seja capaz de fazer um ato tão altruísta, a legislação não aceita, e nenhuma equipe de captação vai fazer isso. Doutor Rodácio, quais são as doenças que necessitam do transplante de córnea? Tá. As duas principais doenças que necessitam de transplante de córnea, na faixa etária mais jovem, é o ceratocone, e na faixa etária mais idosa, é uma doença chamada ceratopatia bolhosa. Simplificando, essa doença do ceratocone é uma doença da camada anterior da córnea, que se modifica de maneira que a pessoa fica no começo com um astigmatismo muito alto e depois uma visão tão embaçada que ela vê praticamente só os vultos. Nessa outra doença, a ceratopatia bolhosa, ela pode acontecer espontaneamente, principalmente por uma doença chamada distrofia de Fuchs, ou por uma complicação de cirurgias oculares prévias. Então, a pessoa fez uma outra cirurgia de catarata, por exemplo, e essa cirurgia lesou a córnea e a pessoa precisa desse transplante. Nessa causa de transplante, ela acontece mais em pessoas idosas e ela é da parte mais interna da córnea. Aí, outras causas mais raras são os traumas. Então, acidente com vegetal, acidente automobilístico, perfuração com vidro, acidente doméstico, úlceras de córnea. Então, semana passada eu fiz um transplante de um usuário de lente de contato que, por problema do uso da lente de contato, pegou uma úlcera de córnea e a úlcera foi tão grave que ele precisou transplantar a córnea, né? Então, existem várias causas, mas há essa duas principais, uma na idade jovem, que é o ceratocone, e uma na idade mais tardia, assim, depois dos 60 anos de idade, que é a ceratopatia bolhosa. Doutor, quais os cuidados necessários no pós-transplante de córnea? Tá. Os cuidados necessários, primeiro, é o uso correto da medicação. Então, normalmente, quando a gente transplanta um outro órgão, um coração, rim, pâncreas, fígado, usa-se muitos remédios para evitar a rejeição. No transplante de córnea, é usado quase sempre apenas colírio de corticoide. Então, como é só um colírio que se usa, as falhas terapêuticas, elas acabam sendo muito graves. Então, você não pode se descuidar daquele colírio, porque é muito comum uma pessoa ter uma boa evolução no pós-operatório, começa a falhar no colírio, aí isso pode dar uma rejeição. A segunda causa, o segundo cuidado é o repouso nas primeiras semanas de esforço físico, peso, ter o resguardo de uma cirurgia ocular, né, porque isso pode quebrar ponto, pode causar uma infecção, alguma coisa assim. Outra coisa é a questão de comparecer aos retornos. Tem vários estudos que mostram que as pessoas que têm o início de um processo de rejeição do órgão, que o seu corpo começa a rejeitar a córnea do doador, isso é visto numa consulta de rotina. A pessoa só vai sentir que está perdendo a visão quando o processo de rejeição está bem avançado. Então, 90% das rejeições de transplante de córnea acontecem no primeiro ano de transplante. Então, o primeiro ano de transplante, ele é o principal para garantir a saúde da córnea.
com o uso correto da medicação e o comparecimento a todas as consultas, que são muitas nesse primeiro ano. E agora nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem de incentivo para as pessoas conhecerem mais sobre a doação de órgãos e tecidos e se tornarem doadores. A doação de órgãos e tecidos, a doação de córnea, ela é uma decisão muito difícil para a família, né? No momento de dor, no momento que perdeu uma pessoa querida, um filho, um irmão. E quando você que está assistindo resolve doar, saiba que você vai estar ajudando pelo menos 2 pessoas, porque cada córnea vai para uma pessoa. E não ajuda só a pessoa, mas a família da pessoa e todo mundo que vive ao redor. Então, saiba que isso ajuda muito a você processar esse momento difícil que é o luto por uma pessoa querida, que ajuda os outros de uma maneira altruísta, de uma maneira totalmente isenta de qualquer tipo de remuneração, só pela boa vontade mesmo, né? E você que está assistindo, se passou pela sua cabeça de um dia doar os seus órgãos, fale em voz alta, diga isso para a família, numa conversa mesmo no sofá, na varanda de casa. Se um dia vocês tratarem esse assunto, fala assim, eu tenho vontade de doar tudo. Pode dar que eu não vou levar para outro mundo mesmo. Então, se você verbalizar isso, ajuda bastante a equipe que capta a encontrar um terreno já mais propício para que a família tenha coragem de doar. Estamos encerrando mais uma live da campanha Doe de Coração 2020. Recebemos o Dr. Dácio, que nos informou sobre o transplante de córnea. Muito obrigada pela participação, doutor. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado à Fundação Edson Queiroz. Essa live ficará salva em nossas redes sociais, então já compartilha com os amigos. Vamos continuar disseminando a informação. O conhecimento é o nosso maior aliado nessa luta. Continuem também nos acompanhando por aqui, que em breve divulgaremos as datas e os convidados para as próximas lives. Até mais!